Olá pessoal, está chegando mais um podcast e a gente vai chegar com tudo porque a gente está fazendo um podcast juntamente com o Carlinhos do Biobox e a gente está falando de várias situações. Teoria da conspiração, sobre terra plana, é uns assuntos que mexe e intriga muita gente. Mas antes quero mandar um abraço pro pessoal que sempre está com a gente, pessoal de Águas Lindas de Goiás, pessoal lá do Distrito Federal também, pessoal de Mato Grosso que manda muita mensagem pra gente e adora esses recortes nossos também no Instagram do que rola por aí. E eu vou estar hoje batendo um papo com Poliana Faria. Na verdade, eu e o Carlinhos do Biobox, falar em Carlinhos do Biobox, olha o livro do cara aqui, galera. Olha só, Simplício e Sua Visão de Vida. É um livro muito top. Falar nisso, esse aqui já é meu, né? Não quero nem saber se tem um, se tem dois, se tem vários, porque provavelmente já saiu muito aí. Mas é isso aí, sobe a vinheta que eu tô chegando, porque o que rola por aí vem com força agora. Pessoal, mais um podcast começando aqui no Que Rola Por Aí. Eu costumo falar que o nosso objetivo é mostrar tudo que acontece no mundo do entretenimento e a gente vai começar com o pé direito, com o pé esquerdo, com a mão, com o pé com a cabeça. Vamos entrar de corpo e alma. Eu gosto de falar que entra com o pé esquerdo porque eu sou canhoto, né? Então, já está implícito aí um bullying. Porque está sentado à direita de Deus Pai. Por que não da esquerda também? Sacanagem, bicho. Eu sou um cara canhoto, Zico é canhoto, Guga, Ayrton Senna. Mais pra esquerda. Mais pra esquerda, bicho, logicamente. O microfone dela tá tampando o rosto, não? Tá tampando o rosto, não? Tá de boa? É ótimo. Carlinhos Santos, mais uma vez, seja bem-vindo. Carlinhos, muito obrigado. Biobox, não é Santos mais, que a gente trocou o seu nome, porque já... Não, na verdade, quando eu já te contei a história. Liga para um lugar, oi, tudo bem? É o Carlinhos Santos. Carlinhos, pois não. Carlinhos, eu falei, Carlinhos é o cara do Biobox. Ah, o Carlinhos Biobox. Então eu falei, quer saber? A partir de hoje é Carlinhos Biobox. Desisto, tá tudo bem. Não é meu mesmo, tá tudo bem. Poliana Faria, seja bem-vindo mais uma vez. Você já conhece várias vezes, Obrigada. Pois é, um amigão. Há muitos anos a gente já tem, né, participado. Não, ai, gente, muitos anos que é de amizade, tá, né? Esse negócio de idade, eu sou bem resolvida. Eu também sou, cara. Eu acho que eu sou um cara. Só porque eu na Santa Ceia eu tava lá tocando meu violãozinho, não vai dizer que eu tenho uma cara. Eu falo brincando, porque se você falar pra essa brincadeira, graças a Deus, verdade, né? É lógico, não tem. Cara, mas falando sério, sabe o que a gente aprende na vida? A gente tem a idade que o tempo nos deu. Exatamente. Agora, dentro dessa dádiva do tempo, você enriquece ou não, é uma escolha sua. Então, quanto mais rico você tem espírito, a alma, a sua formação, cara, mais a idade é uma coisa abençoada. Não, eu falo o seguinte, sabe o que é tipo envelhecer? As pessoas falam assim, mas que eu não quero envelhecer. Pra gente envelhecer, todo mundo vai. Mas pra mim o mais triste de envelhecer é você não amadurecer. Porque assim, se você não amadurece, você só tá realmente envelhecendo, você tá ali se enrugando, tem gente que corre atrás da estética, mas eu falo que é mais aqui dentro e aqui, ó. É isso que vai te compor uma pessoa mais jovem. Olha, é a mente. Outra coisa, viver não cansa. O que cansa é não viver. Nossa, você ficou bonito, cara. Mas é igual um dia, teve um dia que eu tava assim, né, tava dormindo, aí eu sonhei que tava acordado. Eu acordei pra ver, eu tava dormindo. Tipo isso. Fala um pouquinho do seu trabalho. Você, mais uma vez, poxa, a sua empresa vem crescendo bastante, cada vez mais, né? Graças a Deus. E o Globo da Morte vai passar aqui agora. Mas é massa. É. O que é bom de fazer o programa assim, à vontade natural, é que tem ali acho que aqui uma furadeira, uma lixadeira. Tá tudo bem. Por isso que o nosso podcast vai caindo na graça, porque a gente fala por ela, a gente é muito doido. A gente tem que ser transparente, né? A gente tá num mundo de tanta coisa fictícia, uma vida na internet que é tudo tão perfeito, umas gravações que é tudo tão perfeito, que começa a ficar até monótono e chato. Verdade. A gente gosta, às vezes, do erro. Presta o celular, deixa eu mostrar, fazer o pessoal da produção trabalhar, o pessoal da edição. Põe aqui na câmera, eu vou mostrar pro pessoal aqui enquanto você tá falando como que é aqui os bastidores aqui, como é que funciona.
né? aí, Aí o ó. pessoal linka lá depois, gente. Olha só, tá gravando, continua gravando, tá normal aqui, ó. Aqui tudo bonitinho o nosso Pois é, cenário. né? Aí por trás da câmera bagunça. Ah! Ó, tá? É isso aí. Depois você manda pra tá pessoal bom. editar. Então é o seguinte, você a sua empresa tá crescendo cada vez Sim, mais. graças a Que Deus. bacana, hein? Sim, a clínica, né, Poliana Faria, hoje ela é uma clínica assim bem completa. Nós temos lá vários tratamentos capilares, facial e corporal. Capilares. Pois é, capilar, gente. Ó. Então, assim, eu estou até agora em obra lá. Nós estamos fazendo o espaço terapêutico capilar. Nós vamos trabalhar as hastes também. É tipo um salão. Olha porque- bem, vai morar esse rapaz sim, antes e sim. depois. O que acontece? As pessoas chegam lá e como eu faço pós-operatório, tenho parceria com médicos você até faz do interior bacana. e tudo, eles mandam pra mim, aí muita gente fala assim, Poliana, mas assim, queria tanto tratar também o cabelo, as hastes, o meu cabelo não cresce, não tem densidade, que seria assim, um cabelo muito fino. Aí, assim, isso foi me dando mais vontade de investir na área. Então, assim, a gente está ampliando mais ainda a Que clínica bacana, lá. Poliana. E aí vamos para 23 anos de profissão. Massa, muito top. E hoje o bate-papo é sobre um assunto que poucas pessoas, assim, poucas, eu posso falar, acho que tem crescido bastante, é sobre teoria da conspiração, o que está rolando no mundo hoje, tem muita coisa, né? Inclusive, eu estava vendo um programa até do Danilo Gentili sobre terra plana, não é isso? Sim. Agora eu quase eu falei sobre terraplanagem, galera. Não, Aí o pessoal outra faz Terra plana. terra plana. Terra Muita plana. gente defende isso e hoje estamos com duas pessoas. Você defende isso? Você acredita nisso? Não. Mas você defende. Eu acredito, Acredito. muito, muito. vamos Eu começar respeito os nossos muito, debates. porque eu acho assim, a coisa mais importante nos debates é que você ouça aquilo que você não acha que é a sua verdade. Não é porque alguém traz para você algo que não é a sua verdade ou aquilo que você acredita que você vai se fechar. Claro. Porque primeiro você tem que dar a oportunidade de ouvir aquilo que alguém vai te dizer. Sim. A partir daí, com o devido respeito e com o seu embasamento também, porque também não basta você falar, não acredito e virar as costas. Não, você precisa tentar buscar uma argumentação que justifique você não concordar, você não aceitar, é só isso. Assim, o que mais hoje você fala, Poliana, você tem convicção? Claro que eu ainda tenho algumas dúvidas, mas eu acho que o estudo é para isso que você disse, né? Você tem embasamento. Então, hoje eu não consigo falar assim, afirmar para você que ela é. Mas hoje eu tenho a dúvida de que ela é redonda. Já Então, é um progresso. isso. No Já é um sentido progresso. de tentar Isso, entender. de tentar entender, porque eu não é uma afirmação, eu não vou bater de frente com alguém e provar que aquilo é. O que surgiu em mim mesmo essas questões de dúvidas, porque eu sou cristã e assim leio muito a Bíblia e algumas passagens foi me mostrando essas assim várias referências bíblicas de que ela tem essa possibilidade de ser. Tá na plana. Bíblia, a Bíblia fala sobre Tem isso? várias referências Sério? bíblicas. É, a própria várias. Depois eu te filosofia- mando, se você quiser até Quero. pôr no Aham. linkzinho pro Na- pessoal. Sim, é bacana. E você põe porque é mais específico, né? Então, assim, eu não estudo tanto, porque eu tenho que estudar tanto, né? Porque agora, assim, eu formei, igual você sabe, estética, fisioterapia, estou agora graduando biomedicina, estou terminando minha terceira pós. Então, é muita coisa. Mas quando eu, daquele time final de semana, eu quero despressurizar dessas coisas de clínica, de estética e tudo, Aí você- aí eu gosto de ver isso. Entendi. E eu sou apaixonada de ver, assim, igual eu assinei um canal muito bom, que é o Brasil Paralelo, gosto Brasil Paralelo. muito bacana. bastante, porque ele te leva a pensar. Hoje, o duro é que as pessoas querem que você... Algumas pessoas querem que você pense por ela. As pessoas estão preguiçosas de pensar. E eu não, eu sou bem A gente questionadora. querer que pense por elas, ainda fica grilado se você não pensa igual a Não elas. pensa igual a elas, ainda quer te põe. O mundo tá chato, porque você tem que concordar com tudo, você não pode falar, não pode contradizer o que você. E não respeita. Aí você é aquele negócio, eu te cobro respeito. Mas você né? não respeita. Mas você não respeita a sua opinião. principalmente. Né? É igual a minha filha, você brincou, mãe, você vai lá no podcast, você não fala isso lá, não. Né? Qual que é o nome da sua filha? Minha Ana Clara e Maria Eduarda. Ana Clara e Maria Eduarda, aí, ó, ela falou, tá vendo? Ela Viu? falou e aguarda que vai ter muito mais coisa. Mas, cara, que sobre você essa coisa que tá falando, a gente sabe que a filosofia contribuiu demais para a melhora do pensamento mundial, né? Então, eu penso assim, que lá atrás já havia, digamos assim, entre os filósofos, um embate a respeito dessa ideia, porque
Tales e Demócrito, por exemplo, acreditavam que a Terra tinha essa planura, por assim dizer. Mas já Sócrates, Pitágoras, né? Aristóteles, já tinha uma outra ideia. Então você pensa assim, lá atrás, há séculos e séculos, mais de milênio no caso, já havia essa coisa, imagine agora. Talvez agora as pessoas se surpreendam um pouco, porque ficou tanto tempo com essa concepção da Terra redonda, vamos dizer assim, né? Desde as descobertas digamos assim, mais impactantes, que levaram até a Inquisição de grandes pensadores na época, né? Aí ficou uma coisa meio que é assim mesmo. Aí fotos de satélite e uma tecnologia muito grande permite ver esse formato. Mas sem dúvida alguma que a gente precisa tentar entender por que pessoas de muito conhecimento, né, estabelecem que essa é uma nova verdade, ou pelo menos é um novo paradigma a ser observado. Então eu acho que não é simplesmente você dizer não é. Não acho que não vejo mal questionar, até mesmo porque se você for pensar, tipo assim, algumas coisas que eu estava esses dias vendo sobre a Antártida lá, tem uma região que você é limitado, é protegido e você não pode passar. Por quê? Exatamente. Por quê? Então, a gente sabe que existe teoria da conspiração, como existe, o pessoal fala muito de nova ordem mundial, de nova era, nova e tudo. era, então, Illuminati, então, Hangar assim, 51, gente, eu acho né? assim, Área 51. Área 51. Isso, eu acho assim, vale a pena, assim, você questionar. Porque quem garante que aquela verdade é absoluta? Quem garante que aquilo que você aprendeu lá na escola, que o tiozinho e a titia ensinou, é tudo muito certo? Quantas vezes você também já falou, poxa, eu achei que isso era assim. E depois você fala, não era. É questionável. Sim, a minha opinião, né? Eu penso assim, eu não acredito que a Terra seja plana, mas eu acho que realmente, igual você falou, é algo assim que, se tem muitas pessoas falando, você tem que respeitar. Mesmo porque eu acho que teria, assim, um limite, você está entendendo? Se a Terra fosse plana, a gente vai ficar falando do achismo, a gente tem que ter cuidado com isso, igual você falou quando antes você começou a gravar. Porém, tem algumas fotos, e até mesmo se você olhar para o horizonte, você vê que ela é redonda. Como é que você vê? Aí eu quero entender. É simples, é muito simples. No final da tarde, se você olhar, se você estiver num lugar plano, você observa, você vai ver à sua volta que ela faz um círculo. Uma abóbora. Ela faz um círculo, mas você não. Você está vendo ali perspectiva, um círculo. Um círculo. Mas você não está. É um círculo, terra plana significa o quê? Que realmente, na minha concepção, que é um círculo, mas porém assim. Sim. Então Ela você consegue ver um disco achatado. Não, eu concordo. Entendeu? Eu concordo. É isso. Porque tem muita gente que fala que, não, mas isso aí é. Mas tem muita gente que eu estou falando que fala que a Terra não é redonda. Entendeu? Eu não sei se você já viu isso. Eu vou te mandar um link depois. Claro, é exatamente isso que ela acredita. Eu não tenho absoluta certeza, tem gente mas que eu me fala que questiono. a Terra não é redonda. Fala que não é redonda. Que é certeza. Que é assim, inclusive vou te mandar um link, o pessoal da produção pode colocar aqui embaixo. Tá no YouTube, no programa do Danilo Gentili, que tem as pessoas que defendem isso, que a Terra não é redonda. E eles mostraram embasamento. Aí na hora que você vai vendo um embasamento, fica meio assim, parece que vai se perdendo. Então, que a Terra é plana, isso aí eu acredito. O que eu não acredito é que ela não seja redonda. Entendi. Isso não. Você acredita que o homem foi à Lua? Ai, você está me perguntando cada coisa. Tô. Você acredita? Não. Eu também não acredito. Não, isso eu não acredito. Você acredita como foi a Lua? Sabe por quê? Como que lá no passado eles conseguiram ir lá na Lua e agora eles não conseguem mais, gente? Que coisa de... Como que a modernidade, Fala de novo, eu vou falar, só vou dublar, que as minhas palavras é essa. Vai. Exatamente. Como que na modernidade, a tecnologia avançada, não conseguimos hoje na Lua? Mas não é porque não querem mais ir? Não faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Primeiro... Aquele carinha lá que até tem um Netflix dele lá, o carinha lá, Quem? famoso lá que tem é dono do Twitter. Elon Musk? Isso. Sim. Poxa, ele tá maior sacrifício para conseguir fazer subir lá. O cara tem rios de dinheiro, tem
Por que Olha. então não vai na Lua? Ele paga, ele financiaria tranquilamente. Gente, eu não acredito que o Eu não homem foi na acredito Lua. que foi, eu E outra também não. coisa, Sério? sabe por quê? Vamos por partes. Vamos por partes. Olha só, realmente, a tecnologia que temos hoje, daria para ir várias vezes. Mas eles Tá entendendo? já mandaram nave para bem além da Lua. Mandaram no o quê? espaço, aeronaves, sondas. Pois Para é, bem além da Lua, nos sondas, mandam mas fotos e não imagens. as pessoas. Não, Ah, o mas homem tecnologia dentro. para levar um foguete com propulsores para a Lua hoje em dia é bem mais simples, penso eu, do que para mandar essas sondas para dar, nossa, Ó, milhões e milhões de quilômetros adiante. Não, eu o não tenho mundo conhecimento científico para capitalista- isso, mas eu acho que O mundo não se capitalista. vai hoje porque não é mais prioridade, será que não? Falaram isso, eu até andei procurando, falaram o seguinte, que não se vai, porque não tem mais, que tudo que tinha que ser explorado Então, já não vou, foi. então né? só uma Mas coisa. aí, Ele falou, será que não é prioridade? Então eu não vou nem então piorar a conversa. quantos, Não, quantos fica à vontade. quilômetros, Fica produção, à quantos vontade. quilômetros tem Quero aprender. da Lua, da Terra à Lua? Acho que é uns São 400 o e quê? quilômetros, acho que é mais ou menos por aí, né? Se puder olhar não aí. sei exatamente. Não. E tem planetas mais próximos que a Conta Lua, pra porém, nós, Google. Não, porém, o planeta tem- mais próximo que a Lua não tem. tem, mais próximo que a Lua. Eu vou apostar com você aqui agora. Não precisa. Um tratamento capilar lá na Poliana Faria. Ihu, eu vou ganhar ainda. É, eu vou ganhar dinheiro. mas parece que o planeta que tem mais próximo, não sei se. Agora eu falando merda aqui, ó. Mas Não eu esses acho- 8 conhecidos, então, né? Não, conhecido, mas é qualquer. É o. Esse é 384 mil Quilômetros. quilômetros. Isso. Cara, não temos tecnologia para ir e voltar, gente. Oxe. Eu não acredito. Uai, eu não então acredito. por que não vai? Por que não vai? Ah, Porque não oxi. precisa ir mais, já Oxi. foram. Então tá, oxi. Qual que é o planeta mais Por que próximo? não vai? Qual que é o planeta mais próximo da Terra? Ai, Ó, ai. sabe tanta coisa que eu falo assim que a gente tem que questionar? Uma coisa que é da minha área da saúde. Uhum. Você acha que não tem cura pro câncer? Acho que sim. Ou você acha que a indústria... Não, aí você tocou no ponto, Não tá né? querendo. Aí você tocou no ponto. Faz Os sentido. interesses são Faz bem sentido. maiores do que Entendendo? realmente Os interesses hoje... só a elevação humana, por assim dizer, a né? gente- Propaganda, a gente ainda mais vive na num época de Guerra mundo- Fria, né? Sei Sim, lá. eu acredito que a gente vive num mundo em que alguém muito forte, ou alguém, assim, várias pessoas, é aquilo que ele manipula todo mundo a acreditar. Eu concordo. Eles isso é verdade. te fazem pensar como eles e não te faz pensar como realmente tem que ser. Tem alguns vídeos que circulam na internet que Sobretudo mostra, se vocês pensarem, dá dinheiro para eles. Né? Uai, mostra assim, algumas situações, né? Que o homem não foi à Lua. Por exemplo, tem uma situação que tem uma equipe que está numa nave e eles estão fazendo contato com a Terra, estão sendo filmados, aí deixa cair um vidro, aí eles tentam pegar, mas aí o vídeo vazou. Tem vídeos que mostram que refletores acreditam que naquela época foi filmado, tudo aquilo ali, o homem deu um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, foi tudo filmado dentro do estúdio. Acredito nisso. Mas Eu você vejo não acha assim, que com a Guerra Fria, do jeito que era, a Eu- propaganda sim, mas negativista entre Estados Unidos e Rússia, Mas a Rússia não teria provado que não foram... deixa eu a te Lua. falar uma coisa aqui. Aí você É tem que aí- dizer que mais embaixo o jogo de Deixa eu interesse te falar uma envolvia coisa. uma cumplicidade entre eles. Deixa eu só concluir Mas aqui. você sabe que dependendo de algumas situações, Interesse? para mim, dependendo de algumas situações, o inimigo se torna amigo Com temporariamente. certeza, É. com certeza. Sabe por quê? A gente É. pode ver essa guerra que está acontecendo aí, ó, da Ucrânia. Então a gente consegue ver Meu inimigo é situações meu que amigo. pessoas não Exatamente. se bicam, mas por agora ser conveniente para mim, vamos ser amigos? Beleza, então depois acaba. Eu não duvido. O ser humano é terrível. Eu né, não nesse ponto. acredito, de fato, eu não acredito e muita gente desacredita que o homem foi à Lua. Na teoria, tem muitas teorias de conspiração que ainda falaram aí que o próprio... Elvis não morreu. Fala, isso aí já é viagem, né? É, viagem na maionese, É. porque ninguém é eterno. Ninguém é eterno. Mas fala assim de que, Só Jesus. de que foram o próprio cara que foi à Lua, depois falou certas coisas lá, que depois foi calado. Neil Armstrong. Então tem muita coisa que está acontecendo por trás. A questão da teoria da conspiração, tudo envolve a área 51 também. É uma teoria muito grande. Isso é igual você falou que na Antártida tem um lugar que não se permite da mesma forma Por que quê? lá no Colorado. Não é O aeroporto de questionável? Denver, se você viu o aeroporto de Denver, loucura, que é um né? mistério, é uma loucura. Pois é. Então, assim, até que ponto a humanidade vai Agora, chegar? vai questionar.
você não aceita ser isso é questionado. verdade. E isso Eu preocupa. observo o seguinte, eu Todo tenho mundo observado a que respeito apela de... me deixa assustado. Atualmente, o momento que a gente vive é o seguinte, você vai tentar pesquisar um assunto, não importa se é de política ou qualquer coisa, mas se aquilo esbarrar numa concepção que determinado grupo de comunicação esteja defendendo, você não consegue uma resposta. É tudo direcionado para o mesmo pensamento e isso é verdade. Há um jogo de interesses absurdo que faz com que, Dependendo do interesse e conveniência de um grupo, trava tudo, você não consegue saber de nada, é verdade. Agora, o que eu acho é o seguinte, é importante que se questione mesmo, dependendo da situação, é uma questão até de sobrevivência, você questionar algumas coisas e tudo mais. Eu acho que você tem que buscar um bom embasamento. Claro que vai esbarrar nisso que nós falamos. Se você quer, por exemplo, pesquisar terra plana, mas se os grandes grupos de comunicação, aqueles que dão para a internet as maiores respostas, não acreditarem, Aí eles vão dizer, por exemplo, educação te moral e triturar. cívica. É, Eu vai te- cresci tendo, porque eu sou um cara da década de 70, estudei, tive educação moral e cívica, e o que eu via nas minhas aulas não tinha a ver com fortalecer questão de ditadura. Eu não me lembro disso claramente com esse objetivo. Era questões, como dizer, moral e cívica. O civismo, para muitos, é confundido com apologia a uma ditadura. Não vejo dessa forma. Mas eu fui perceber, eu fui fazer uma Mas, pesquisa ó, para você saber vê o que tanto era que educação moral e cívica. Eu vejo ele falando, ele está tão já esperto com essa geração que a gente está vivendo, que ele fala e já rapidamente mostra e corrige para tipo, as pessoas não te interpretar Mas é errado. Porque tá verdade. desse jeito. Sabe o que eu Exatamente. fui? Eu fui Toda olhar hora você vai, esse debate não aí é que um apologia. deputado está querendo pedir a volta da educação moral e cívica, eu vi alguma coisa. Aí alguém me perguntou, uma pessoa da nova geração, o que era. Eu falei, não, você pode procurar o que é educação moral e cívica. Aí ele mostrou o que estava lá, que a educação moral e cívica era uma coisa usada para fazer propaganda de ditadura. Cara, não é isso. Nada a ver. Não é essa Nada a questão. ver. Não estou dizendo Nada a ver. que simplesmente é algo que deva voltar por essa questão meramente disso ou daquilo, não, mas é preciso ter uma visão mais imparcial das coisas. Eu vejo da minha forma o seguinte, eu José Carlos dos Santos, através de tudo que eu vejo, fotografias e outras coisas, pelo menos é o que chega até mim, não chega nada me comprovando que a Terra seja plana. Agora, eu não posso de jeito nenhum fechar o meu pensamento. aqui você, por exemplo, fala, Carlinhos, eu posso te mandar uns links Sério, claro, manda, por favor, para que eu possa. O que eu não posso é fazer o seguinte, olha lá, tá vendo? Um filho meu me chega, pai, o que é essa coisa de terra plana? Meu filho, isso é baboseira, pelo amor de Deus, não acredito nisso. Não, não fala, pode. meu filho, É. o que dizem é isso, isso e aquilo. Agora, procura se inteirar, porque o contrário também diz que isso e isso. Sim. Cara, hoje em dia, em pleno século XXI, com a alta tecnologia de internet, existe, infelizmente, direcionamentos de verdades com interesses os mais escusos, e a gente realmente tem que tomar muito cuidado. Cara, né? hoje você tem que tomar Tem cuidado que com tudo que buscar- você fala, porque. Porque assim, a mal liberdade de expressão que não existe mais. exatamente, porque quando fala assim, você fala em ditadura e tudo mais, a ditadura ela veio estabelecer uma ordem, certo? Que precisava, digamos assim. Sim, foi necessária, Foi necessário. talvez. Se você for parar a pensar, muitas pessoas que foram presas estavam contra a ordem. Entendeu? Não defendo ditadura. Não, mesmo. claro. Não mesmo. Mas eu entendi o que Mas você você quis entendeu? dizer. Então, porque você tem que mostrar essa situação, porque Na você não verdade, pode eu acho que defender. toda Mas o forma que que de acontece? governo, toda forma de governo tem que seguir certas conveniências para fortalecer o seu estilo, fortalecer aquilo que acha, que acredita que é o melhor. Agora, uma coisa é certa, toda forma de governo também tem por hábito, principalmente no nosso país, destruir os méritos que o outro possa ter Mas tido, essa é a cultura. para que ele isso possa é realmente fazer o seu, É. sabendo que o outro, se houver uma alternância ou até uma continuidade, vai também tentar destruir o que o outro fez. Na verdade- Então, eu não vou nesse discurso, porque eu vivi, Não, eu tenho sim. 61 anos, eu vivi plenamente todo aquele período, e digo uma coisa para você, sem dúvida alguma, que não por conta de ditadura, mas por conta de que naquela época os valores pregados, os valores que a gente vivia, eram valores, a vida era um pouco mais lenta, mais tranquila, e a qualidade de vida moral era melhor, eu tenho essa concepção Não, comigo. sim. Mas eu Eu acredito acho que o também. ensino, basta saber que o que tem de significativo
de estudo, de formação daquilo, foi do que veio ali aquela formação, né? Claro que hoje a gente tem uma tecnologia muito maior, Sim. a gente tem muito mais acesso, mas Acesso à a informação. base de tudo foi aquilo ali. Mas Então, aqui, ó, hoje você tem que ficar esperto, é o seguinte, hoje tem vários tipos de governo e líderes que querem estabelecer uma ideia que deles seja única. A gente teve aí, igual, por exemplo, o Hitler. O cara foi um louco na vida. Porque, tipo assim, ele queria, né, estabelecer uma sociedade, uma raça pura. No caso, seria a deles. Deixa eu uma falar uma coisa. supremacia de uma ideia, Mas não é né? o assunto. O que acontece? Um Você domínio de uma acredita, raça, isso não acredita que tem muitas coisas por trás disso aí. Muitas pessoas, muitas instituições, muitos governos apoiaram, e até mesmo religiões apoiaram Não, essa mas pessoa. claro, Você acredita porque nisso? as conveniências... Por exemplo, dá um exemplo. É um totalitarismo daquele ali. Quem tá aí, as pessoas às vezes são colocadas na parede. Ou você Sim. vai junto, ou você Não, vai contra e tal. mas Tem muita gente que fala, não, eu vou enfrentar e que se foda. Mas tem muitos que falam, Não, eu tô falando no sentido, não desse sentido que É. você está falando, no sentido que, Qual o sentido? no sentido que houve interesse financeiro. Mas é a mesma claro. coisa, Por exemplo, é a mesma por coisa. exemplo, falam-se, né, que são falácias, mas porém acredita que alguns nazistas passaram no Vaticano, foram até escondidos lá. Já ouviu falar isso? Já, e eu não duvido. Você não duvida? Não duvido. Não duvido. Durante o tempo falou que o cardeal Ratzinger era uma pessoa totalmente favorável e tudo mais. Até mesmo Eu se a acho- gente for ver hoje, a gente vê aí pessoas se revelando em algumas situações contrárias. Como até hoje tem gente que tem coragem de defender um absurdo daquele, né? Não é? Tem A gente gente que tem vê. coragem de defender Então, o assim, absurdo. Foi aí, daquele. o absurdo, defendeu o quê? Foi aí. O nazismo. Ah, não, É, sim, que sim. defende Ah, tá, coisas não, como lógico. aquilo, Não, né? de uma forma velada, Aham. né? Mas você que é esperto, você capta que, Sim, que sim. a pessoa defende. Eu Então, acho que a gente né? tem que buscar, sempre que a gente faz uma afirmação, é preciso que a gente busque o embasamento real Por isso que eu daquilo. não afirmo que a Terra é plana. Certo, Por quê? não, certo. Porque o embasamento que eu iniciei, e vou falar, foi alguém te influenciando? Não. Eu lendo a Bíblia, eu lendo as coisas, eu falo, mas o firmamento, mas o firmamento, mas vem cá, se for o firmamento, aí eu, sabe quando você vai buscando, aí você vai estudando, aí você vai digitando, aí você começa a achar pontos, pessoas que estudam sobre isso e ter essas discussões. Hoje eu participo de um grupo no Telegram de terraplanistas. Então, assim, e tem coisas que eu leio e falo, viajou. Aí eu, não, isso tem embasamento. Então, tipo assim, hoje eu não afirmo. Isso. Eu sou aquela assim, que tô assim, a caminho de chegar à minha conclusão. Você estuda sobre isso. Você também olha, procura sobre a teoria da conspiração. Demais. Você acredita que Demais. existe teoria da conspiração no Vaticano? Você acredita Muito. que eles escondem documentos que falam de alienígena e tudo mais? Absurdamente. Você acredita nisso? Você acredita? Tudo, acredito. Olha, Acredito. eu te falo uma coisa. Que tenha, mas não tem provas. Eu não duvido é de que sejam capazes disso. Porque desde que o mundo Por é que, mundo... que o Papa desde que o mundo é foi mundo, embora, escuta. pediu, se renunciou? Escuta, desde que o mundo é mundo, Nossa. o poder dominante quer cercear a liberdade de conhecimento das pessoas e destrói tudo quanto é tipo de informação. aí, Então, para isso poder aí. dominar, a gente tem que É aquele destruir. Então, cabresco. eu não duvido que isso eu vou pôr aconteça. cabresco em você para você pensar como a grande liderança. Exatamente. Vocês pensam como eu. Eu não dou liberdade. basta Porque ver. o povo mais ignorante você consegue dominar. Um povo Exatamente. quanto mais inteligente, mais ele não é dominável. Porque É. ele tem suas opiniões, ele busca ali com as suas próprias, né, informações. Então, assim, quando você ainda mais contradiz uma grande liderança, um povo, aí você vê que você está mexendo com ele, você fala, o que eu quero dizer, assim, há uma cortina ali de fumaça. Uma cortina de fumaça para confundir. né? Eu acho assim, essa questão é um exemplo claro na nossa educação. Entra governo, sai governo, a mesma conversa, mas a gente continua com índices horríveis em qualquer governo, mas o que acontece? Observe só um exemplo. Nos chamados horários nobres, não existe programas de cunho realmente cultural. Pode ter um Não. quadro, Não, não, não no outro programa. Agora, não. você vai de madrugada até 6 horas, tem programas que voltados para cultura, para educação, muita coisa, ou então canais que são de pouquíssima audiência, ou significa o seguinte, realmente não há um interesse em enriquecer a população de conhecimento, de questionamento, sabe? Eu vou te dar 2 exemplos aqui, tem 2 jornais de grande circulação aqui em Goiás, eu estava vendo um dia uma análise muito bem feita de um momento econômico à época, isso era 2016.
explicando a diferença de taxa de spread, né, o que o banco cobra, o que o banco paga para os investidores, o que ele cobra de quem pega empréstimo. Uma explicação maravilhosa que eu aprendi muito. E aí tem um outro jornal de circulação estritamente popular. Eu falei, por que não tem coragem de, tudo bem, pode mudar o termo, a terminologia um pouquinho, mas por que não explica aquilo também? Para que a pessoa mais simples, que só sabe que investimento é poupança, ele não pode olhar, peraí, isso aqui é um pouco melhor, eu acho que eu vou ler esse aqui que é um pouco melhor para mim. Para que também fortaleça o movimento, para que as pessoas falem, cara, é escrochante esses juros aqui. Por quê? Mas por quê? Porque é um interesse que não vou deixar a população emborrecida, porque a gente comanda mais fácil. Isso é isso, e infelizmente, é isso também, mas eu acredito que sim, eu quero aquilo que dá dinheiro. Aquilo que dá dinheiro. Então, assim, por que a gente olha assim hoje... Mas podia deixar que todo mundo também tivesse acesso, para enriquecer todo mundo. Isso não vai mudar. Porque hoje, para todos. tem gente que assim, isso vende? Tem gente que fala assim pra você, fala. não é? Vem cá, faz música tal. A gente vê até isso, né, nas músicas. Essa música vende? Exato. Vem cá. Mas o estilo do momento é esse. Mas vem cá, por que você tem que, então, tá no estilo? Igual você mexe com música, você é músico. Uma das razões de eu parar foi isso. Eu cansei dos outros pedir para me repetir uma forma. E eu falei, cara, não é desse jeito. Então, eu que vou você tentar. seja daquele, né, um outro estilo. Mas Exatamente. o seu estilo é... Então, assim, você tem que aceitar o que é de vender. Ó, a humanidade não vai mudar, gente. Só Não se vai. Deus voltar. Não acredito na mudança. O que está acontecendo? Está tentando estabelecer uma Eu nova acredito que a ordem. humanidade seja capaz de mudar, mas depende da vontade de cada um. Não, eu acredito que não queira. Não Entendeu? quer. Não quer. Porque é mais Acho que conveniente. acomodou. Mas aí que tá, Renato. O papel nosso aqui, nós estamos falando para dezenas, Sim. centenas, milhares de pessoas. A gente não pode, penso eu não posso vaticinar que a humanidade não muda. Eu tenho que dizer, olha, você pode até achar que a humanidade não muda, mas tente mudar, tente questionar, Meu irmão, tente buscar deixa eu uma falar forma uma de coisa não pra deixar você. ser só direcionado. Deixa eu Mas falar era uma coisa assim, pra mas você. eu sofri tanto Deixa eu quando falar uma coisa. Ah, Você me desculpa, eu não concordo com o que você está falando. Não, eu É tô o dizendo certo, assim, é o você certo. tá certo. É o certo que difícil você está mudar. falando. Eu falo assim que a gente não pode se Sim. omitir, a gente como Não. pessoas que comunicam, Sim. de tentar mudar isso a partir da ideia da gente, que a gente pode expandi-la para milhares de Sim, pessoas. é É só isso. o que a gente está tentando Mas eu também fazer. sou cético em relação à o que boa a gente está vontade das tentando pessoas. fazer, realmente a gente passa a informação, tenta passar a informação, mas o que acontece? Hoje as pessoas elas preferem 1000 vezes ir para uma balada do que ir para a igreja. Qualquer coisa, a igreja chega lá, vai falar coisa que não conta. Beleza, você então pode reunir com a sua família, você então, a igreja na verdade é você, sou eu. E não, a religião não salva ninguém, o que salva é Deus. Totalmente. Então assim, o que acontece? O que eu vejo? Hoje está uma má vontade tão grande, até mesmo no meio artístico, eu não vou citar nome aqui, mas tem pessoas que eu abomino. A essência acabou. Mas é isso que eu estou dizendo. Sim, a essência Nós acabou. podemos combater isso, fazendo o caminho inverso. Vou te falar uma coisa. Não conformando, até Não, mesmo não porque é. igual eu te falei que tudo eu me baseio muito naquilo que eu cresci, que foi o cristianismo, mas eu falo assim, não vos conformeis com este século. Por exemplo, Eu não tenho que exatamente. conformar. Eu sei que assim, eu vou continuar andando contra a direção. Tem líderes Mesmo- Vai parar e religiosos. tenta trazer mais gente. E isso, não vou parar, vou tentar mostrar a minha verdade. Quem quiser, bem, se não quiser, respeito a sua. Tem líderes. Mas hoje em dia não é assim. Não é mais. assim. Tem líderes religiosos que você admirava, por exemplo, vamos entrar no caso do Dalai Lama. Eu não admiro mais. Não admiro mais. Depois Aquilo da ali, última cena você tá dele. entendendo? Cara, o que é aquilo? Tem. Gente, aí a gente vai falar mal. Ruim. Não estamos falando mal de padre, de monge, não. Estamos falando mal de pessoa, porque é um ser Não, humano. é ser Igual tem humano. gente, eu vou falar um negócio aqui, cara. Essa semana eu discuti, eu acabei falando aí, não vou citar o nome, mas enfim. É uma situação que eu achei muito desagradável. Hoje a gente vive num mundo onde a vaidade do homem é maior do que todas as coisas. E vou falar uma coisa para vocês. Existe padres, existe pastores, eu sou católico, existe várias pessoas no meio religioso que você não pode confiar mais. Não é a religião. É porque é o ser humano. Exato. É igual o a ser questão humano. de ideias políticas, direita, esquerda, centro, o que quer que Sim. seja. Não é a ideia em si, se os homens querem pôr em prática. Isso aqui Sim, fode é com o verdade. negócio. A ideia pode ser boa, que Então, dá certo no lugar, tentando pode não dar estabelecer certo. uma Eu nova falo ordem Dependendo de mundial. quem coloca em Sim. prática. Não, e vou falar, e não vamos nos enganar,
até no meio cristão, no meio Sim. católico, no meio espírita, no meio... Todos que entendem sobre essa nova ordem mundial, desde que eu esteja levando lucro na história, estão se Até porque associando. se eles entram para ganhar, Para né? ganhar, então se associando. Sempre vai achar alguém Por isso interessado. que hoje eu falo que a minha comunhão com Cristo é independente mais de qualquer igreja, ou homem, ou pastor, ou algum líder religioso. Jesus é o meu centro. Eu busco Ele, eu tenho acesso ao Pai. Na minha casa, no meu quarto, então, nos meus momentos com Deus. Então, assim, é isso que me importa. Eu gosto de congregar para ter comunhão. Mas se eu hoje for olhar ao pé da letra, tá complicado em todos os meios. Tá. Em todos os meios. Você acredita, vocês dois acreditam que o anticristo está na Terra? A sua opinião primeiro, vai A lá. minha opinião é de que o mal e o bem são coisas intrínsecas à nossa vontade. Não é dado a nós entender Não, porque eu falo foi. um Calma, ser. deixa um eu ser. tentar responder. Não é dado a mim entender por que Deus fez desse jeito, né? Mas é desse jeito. Existe essa dualidade dentro de nós. A gente tem dois animais, um bom e um ruim. A gente escolhe qual que vai alimentar. Isso é intrínseco à nossa natureza humana. Então eu não consigo ter muito essa ideia de transferir a responsabilidade das minhas ações para um capeta ou para um negócio assim. Essa é a minha ideia. Acredito piamente que Deus fez o mundo de um jeito ordenado. O que não dá para mim é entender essa liberdade que deu e que estragou. Porque se alguém me perguntasse, se você fosse Deus, você fazia desse jeito? Fazia? Não, fazia desse jeito? Não. No entanto, a gente tem a ideia dogmática de que Deus é perfeito. Então eu penso assim, nessas horas, sabe o que eu faço? Eu vou lá no livro 3 de João, eu sempre falo isso, quem me conhece sabe, que no Evangelho de João, Nicodemos quer dar uma lacrada em Jesus, vamos dizer assim, aí começa, como é que é esse negócio de nascer de novo? Aí o Cristo tenta entender o sentido do renascimento, o que para alguns é uma questão de renascer do pecado, se converter, para outros acredito que é renascer de novo, em espírito, acredito que é reencarnar, não importa. Mas renascer, simbolicamente, é você rever os seus paradigmas, dar uma refletida no que você fez de ruim e se melhorar. Isso é o objetivo do renascimento. Mas aí o Nicodemos ficava ridicularizando ele, aquela coisa, até que ele falou, cara, se eu te falo das coisas da terra, você não entende? Eu falo das coisas do céu, aí que você não vai entender mesmo. Então eu penso assim, mais do que eu ficar tentando questionar, por que Deus fez isso, Deus fez aquilo, eu acredito que há uma ordem nesse caos, há um Criador para isso, você está entendendo? E que nós temos intrínseco dentro de nós que já chegamos aqui, o que veio lá para trás eu não consigo saber, mas nós temos essa dualidade dentro de nós, e a gente escolhe qual dessas esferas alimentar. Então eu não acredito que tem um anticristo na Terra. E você? Bom, segundo as escrituras e algumas identificações que a gente consegue ali, eu acredito que sim, nós já estamos a portas da vinda de Cristo. Acredito que ele já está. Tem um ser aqui que é o anticristo. Que já está preparando o nosso século, o nosso mundo para as coisas que a Bíblia, né, o Apocalipse diz. Eu sou aquela pessoa que fala, tem gente que fala, mas você acredita em tudo na Bíblia? Mas sim, eu acredito, respeito quem não acredita, mas eu acho que foi um livro inspirado por Deus, que homens foram inspirados por Deus, e até quando ele disse assim, algumas pessoas falam, mas faria diferente, eu falo assim, por que Deus, o plano de Deus para nós nunca foi esse. Primeiro que o plano de Deus para nós nem foi conhecer o pecado, mas o homem, né, como sempre, Ele deu a liberdade? Deu a liberdade, então a serpente entrou. Então eu falo assim, eu acredito muito sim, que está aí por vir, e os sinais estão muito escancarados. A gente fala assim, mas sempre teve morte do pai matando o filho. Não, se a gente for olhar bem, assim, as coisas estão muito piores, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Se você for somar, a natureza sempre teve catástrofe, sim, mas eram coisas assim, uma aqui, outra ali. Agora, se você for ver, agora não, é uma junção de coisas, né, que estão acontecendo. Então aí você começa a ver essa briga, até essa guerra que teve atrás, né, política, guerra também na Ucrânia, essas coisas. Vai para a Bíblia, você vai vendo que os selos, né, que os cavaleiros estão sendo aí, né? Então eu acredito. A minha opinião também é igual a sua, eu acredito. Eu acredito que tem um ser, que tem uma pessoa, que tem alguém que está sendo guiado pelo anticristo. Ou ele está que, caladinho. Você está entendendo? Que está manipulando tudo. Cara, não faz sentido muita coisa mais. Olha, Eu concordo com você, apenas eu acho o seguinte, assim, eu acho que Deus é justíssimo com ele a gente. é o livre-arbítrio.
né? Para Não é, que tá certo? deixar Deixa do eu nada, falar uma assim, coisa. um ser do mal vindo no meio da gente? Exatamente. Às vezes, exatamente o que você falou. Você foi muito feliz com o que você falou. Às vezes eu me pergunto, mas por quê? Mateus 24 fala, preparando a vinda do homem, separar o joio do trigo agora, nesse momento, entendeu? E o que vai acontecer? Assim, só para me concluir, deixa eu falar uma coisa para você. Está acontecendo muita coisa, muita coisa. Se você pegar Mateus 24, a única coisa que não aconteceu foi a escuridão, tão famosa escuridão, que terá na terra, os anjos descer, as trombetas e Deus. Porque o resto aconteceu tudo. Gente, tivemos essa semana passada terremoto em São Paulo. E remores de terra, tá tudo acontecendo, tá tudo se preparando para isso. Mas, e agora. Existem falhas geológicas 2000 comprovadas que elas vão mexendo, as placas tectônicas elas mas estão isso se já vai movendo. para a sua percepção, já vai para a questão científica. E humana. E humana, exatamente. Porque a gente, às vezes, eu vou te falar assim, eu, Poliana, acredito em 3 tipos de visões. Na verdade, mais Dá as medo, duas. viu? Dá medo. Visão espiritual e visão humana. Mais. Gente, a minha avistamento visão, de OVNI agora a começou. minha visão espiritual, e assim, quando eu estou mais ainda buscando a presença de Deus, eu consigo sentir e ficar isso mais aguçado. E tem fases que a gente um pouco, né, não se afasta de Deus, a gente não gasta, não investe, para mim, é a palavra correta, tempo para você, né, ter aquela intimidade. Quando eu estou muito íntima, aí que as coisas ficam perceptíveis muito para mim. Então eu acho que a gente precisa desse momento, sabe, de ter todos os dias de parar e ter aquela, sabe, orar e concentrar. Você acredita que Deus volta daqui quanto tempo? Eu acredito que ele não passará, eu acho que uns 10 anos não passará. E você? É a minha mentalidade. Eu também acho. Olha, Dez nós crescemos esperando que no ano 2000 tudo acabava e nem o bug do milênio não aconteceu. Então eu acho o seguinte, essas questões, elas são muito relativas, uma vez que o homem foi mudando a ideia de templo. Olha, com o advento do cristianismo por Roma, que o advento do cristianismo, o que aconteceu com Cristo, foi algo espetacular, mas que só teve efeito depois que aconteceu, com toda aquela dramaticidade, todo aquele significado moral e filosófico, mas passou, a vida foi seguindo, só que aquilo... As notícias, no tempo que era possível, foram chegando. Até que chegou no Império Romano, que ainda era uma grande potência. Peraí, esse trem está mexendo, está abalando, esse tal desse Cristo, esse cara é bom mesmo, hein? O que fizeram? Trouxeram a coisa para cá, para o Ocidente. Agora, será que alguém em sã consciência vai acreditar que, essencialmente, do jeito que era, com tanto politeísmo em Roma, com a degradação moral tão grande que tinha a despeito do direito e de tanta coisa de marco civilizatório que a civilização romana trouxe, mas era uma perdição total em muita coisa. Será que alguém acha que eles iam trazer todos aqueles fundamentos cristãos, todo aquele ensino moral que o Paulo garimpou pelas suas viagens às partes filosóficas da Grécia para poder fazer aquelas cartas e tudo mais? Será que alguém acredita que eles iam trazer e não vai ficar de jeitinho? Não. Vamos adequar a nossa realidade politicamente e tudo mais. E aí, quando Martinho Lutero veio, ele ainda suprimiu 7 livros, né, da Bíblia. Por quê? Porque eram ideias que não iam muito de acordo com a nova ordem lá atrás que se queria estabelecer para as pessoas. Espera aí, baseado em quê? Foi uma perversão aquele Império Romano junto com a igreja, sabe? Santa indulgência, aquelas coisas todas. A palavra reencarnação foi suplantada da Bíblia. Por quê? Porque acho que a Teodora, mulher do Justiniano, imperador, quando viu aquela coisa que tentaram explicar para ele o que era aquilo, não, eu não quero voltar na pele de um escravo, uma coisa assim, não, você tem que suplantar isso aí. Então a gente precisa entender que eu penso assim, Deus está em mim. Eu acredito piamente que há um único sentido de vida para mim aqui, que é herdar essa terra e torná-la melhor para os que venham após mim. Esse é o que eu entendo. Você acredita que é o mundo acabou? a minha vontade que Deus fez para mim. E aí eu sigo. Aí essas coisas paralelas que vêm para nós, como a Bíblia, né, um livro sagrado, mas que a Bíblia, todas... cara. O homem modificou. Não, mas assim, deixa eu você só concluir. eu Todas acho que as não. outras religiões têm seus livros sagrados, que vão sendo moldados de acordo com a conveniência e o interesse de cada um. Então, eu acho que a gente precisa olhar a Bíblia como um livro que foi, na sua intenção, feito para nos iluminar, e assim nós devemos seguir. E eu entendo o seguinte, para mim, em qualquer quadrante do universo, não é da Terra, não, do universo, seja de que tamanho ele seja, o ensinamento do Cristo é irrefutável.
Sim. Ele ensina você desde se comportar como nós estamos aqui, de uma forma respeitosa, até eu sair daqui e me comportar no trânsito. Se eu mudar para um planeta onde a tecnologia é estilo Jetsons, que os carros já estão dentro pelo espaço e tudo mais, eu tenho que me comportar bem. Isso é cristão, é ensinamento cristão. Então, eu vejo dessa forma, entendeu? Porque, às vezes, eu olho a questão bíblica, por exemplo, eu acho maravilhoso, mas eu tento ficar entendendo a bondade de Deus o seguinte. Pensa na situação. Você tem um filho maravilhoso, que você ama ele. Você gosta muito dele. Aí, de repente, você tem um inimigo, o cara é terrível, o cara é a desgraça do bairro. Aí, de repente, você... vou tomar um café com aquele cara. Vocês dois não têm a mínima afinidade. Ele é do mal e você é do bem. Aí você vai, chega e o cara olha pra você, vocês batem um papo como se vocês fossem dois grandes amigos. Aí o cara vai e olha, ela fala assim, como é que você fala? Eu tô feliz, cara, meu filho, meu orgulho. Seu filho, aí, será que seu filho é bom mesmo? Claro que é. Eu ensinei bons princípios para ele me honra, ele é bom comigo. Aí eu duvido, pois eu aposto que sei que meu filho é bom. Então, vamos desgraçar a vida dele para ver se ele é fiel a você? Você acha que isso é plausível? Se você for a história de Jó, é isso aí. Então, essas narrativas me deixam assim, tentando entender que é um direcionamento para que alguém, na frente de um púlpito, seja de que religião for, fale que você é desse jeito. E assim não pode. Cara, o importante é eu vou falar você uma entender coisa. o seguinte, a gente está aqui nesse... O Mas a milagre... história de Jó é uma inspiração. O milagre foi feito lá quando nós tivemos a vida, esse sopro divino, essa dádiva de herdar esse mundo tão maravilhoso e tornar o melhor para quem E vem já depois de começando a nós. fazer merda. É no isso. exato momento. Mas nem Então, todo mundo faz. Mas deixa eu te falar uma O coisa. mundo tá bom porque nem todo mundo fez merda. Deixa eu te falar uma coisa. É. Exatamente. Ué. Mas Mas assim... Deus me livre, né? de- Misericórdia. não é? Tomara que tenha mais gente que faça menos merda. Não é, mas se a gente for analisar bem, é porque a gente fez menos merda que nós ainda estamos sobrevivendo. Porque se os da merda Mas a tivessem minha preocupação, feito mesmo, eu já não a estava minha aqui. preocupação é que no andar da carruagem, se continuarmos como estamos, o mundo vai virar merda mesmo, Vai, porque tá vai. todo mundo já Mas eu vou te fazendo falar uma merda. coisa. Não Tá vai. num momento ruim, Não né? vai Aí chegar. Eu concordo. Aí eu concordo. Não vai chegar. Eu acho que nós estamos no Porque pior por momento isso que eu falo digamos, o da tempo busca de por uma Deus- elevação moral. O esse tempo é de pior Deus não é momento. o nosso. Não. Então, para É, Deus, um isso é ano, importante para também. nós é É. 1000 anos. Não vai então, entender assim, Deus. Tem eu contagem falo de como anos. poliana, eu acho, mais 10 anos. Mas vem cá, para te falar bem a verdade, hoje eu falo com a minha cabeça que eu tenho hoje, eu tenho 3 filhos. Eu não teria hoje mais filhos. Aí Eu por também isso que eu não. entendo porque as pessoas não estão tendo Poliana, filhos. aí nós falamos Porque igual. a gente, hoje, na mente de hoje, eu não teria filho, porque do jeito que o mundo tá. Porque você não pode ensinar o certo pro seu filho. Porque o Deixa eu certo é aquilo que a mídia, o governo, O ou certo é que não os ser outros certo acham. hoje. E é o que estão tentando E eu implantar. vou em contra, porque eu vou bater de frente com E é o o que sistema. estão tentando implantar a nova ordem mundial. Um Sim. governo Eu único, eu vou uma bater moeda de frente. única, uma Aí nós economia estamos juntos, única. viu? Não teria mesmo. Mas vou falar uma coisa. Tudo que você falou, você foi doutrinado. A gente foi doutrinado. A gente foi. Não adianta. Sim. Não adianta. Vou te falar uma coisa. Me presta o celular aqui de novo. Você acha que eu Sim, teria deixa eu sido falar. doutrinado? Não Como? vai gravar, não. Ah, tá. Deixa eu te Como eu mostrar. teria sido doutrinado? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Sabe o que é Deus? Deus é esse aqui, ó. Já que eu não preguei nenhuma Você doutrina. vai debater esse lado, esse. Deus, lá na frente, ele mostra pra você, olha, a vida é esse aqui também. Pronto, cala a sua boca. Amém. É claro, e nós Não tem sabemos jeito. que- Amém. Mas você Entendeu? concorda comigo? Não tem Que- jeito. Você concorda comigo? Deus Que é o tem seguinte, mais multiformas das importante, coisas, já. mais importante do que você ficar defendendo, Deus quer isso de você. Deus quer isso de você. É chegar e ele falar assim, eu queria que você fosse decente, na acepção maior do termo. Sim. Fosse correto, fosse honesto, fosse Sim. parceiro e tudo mais. Isso todos nós sabemos. Sim, Você mas tá entendendo? Nem acontece. precisa ensinar. Não precisa Isso é uma ensinar, é obrigação. intrínseco a nós. Mas- Deus é tão grande que um ateu que pratique a moralidade real, é perigoso ele chegar lá e um contrito que em nome dele cometia as piores atrocidades, não passar na tal porta estreita. Ué, mas isso aí é ateu. Ele falava, Exatamente. não me importava que alguém acreditasse que eu existisse, mas sim que fizesse o que eu queria Gente, que fizesse. que É bate-papo o que eu acho. rápido, né? Assim, a gente tem. Mas não já é? Passou, quanto tempo tem? Já? É o quê? 2 horas e 50 minutos. Já quase 1 hora já. Vou falar uma coisa, Mas é tem bom, muita mas é gostoso. coisa pra gente falar. Aliás, eu muita diria coisa. uma coisa para vocês que estão nos assistindo. Obviamente virão comentários assim, ruins, não adianta ser ofensivo, que vai ter uma moderação, mas eu acho que é bem-vindo o debate, Sim. as opiniões, o questionamento. Eu agradeço até alguém que me corrige em alguma pontuação que eu coloquei Não, equívoca, o mas povo- eu digo o povo uma vai coisa, perdoar nós, né, entenda gente? uma coisa,
Isso que nós estamos fazendo aqui, nós três, é como deve, na minha modestíssima opinião, como deve ser conduzido qualquer debate. Porque eu aprendi, eu quero voltar a falar com a Poliana para aprender um pouco mais. Eu também. Você entendeu? É. Para que a gente possa Cara, estar. é uma enciclopédia, É. é um livro. Portanto, eu quero continuar como seu convidado, Tamo aprendendo muito, tentando Também contribuir tem de muito alguma que forma. aprender, nossa. Mas é isso que a gente quer passar para as pessoas nesse programa. São pessoas com pensamentos, não vou Diferentes. dizer diferentes, não são necessariamente divergentes, mas que Deixa eu falar uma coisa. podem enriquecer. Até se você né? for olhar a religião. Ah. Qual que é a religião que você falou? Eu sou católico. Você. Eu professo a doutrina espírita. E Sou eu cristão. sou evangélica. Então. É verdade. Pra você ver, são 3 religiões diferentes. É. Que a gente poderia estar aqui só, mas não, a Não. gente está tentando achar um denominador comum pra quê? Porque qual é o nosso objetivo de todo mundo aqui? É que dê certo. Dê certo. E outra coisa A gente não importante, tem essa a referência mentalidade? nossa é uma só. Jesus, é Deus, é Pai, é o Pai. Exatamente. E Nossa ninguém vai ao referência é Pai essa. Isso é que é bom. se não for por mim. Exatamente. É. Então, assim, eu acho assim, hoje eu consigo ver que é sim saudável, mas é porque não é desfazendo de uma época de agora, mas hoje tem esse tipo de discussões quando a gente vê alguns até podcast ou canais, alguma coisa, qualquer forma de comunicação, tem conflito. Tem. Política e religioso são os que Nossa, mais conflitam. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque eu quero te provar que o que eu penso é certo. É certo. Aliás, Mas não eu nem quero te te deixo provar. mostrar Eu o que não- você pensa, né? Isso, nem te deixo mostrar. Eu só quero o seguinte: vamos chegar no denominador comum pra gente dar certo? Hoje não existe isso Não mais. existe mais. Vamos crescer junto? O que você tiver para me acrescentar, eu aprendo. O que você tiver para me acrescentar. É. E a gente vai pegar na mão e bora. Vamos lá. Exatamente. E até mesmo, se for errado o que você pensa, ou o que eu penso, ou o que ele pensa, quem convence é o Espírito Santo, Exatamente. É exato, falou tudo, né? não é nós. Não é? É o Exatamente. Espírito Santo. Gente, E quero por isso agradecer. Nós todos concordamos numa coisa. É. Todos concordamos numa coisa. O que fez a doutora Poliana chegar bem até aqui? O que fez o Renato, o que fez o Carlinhos, o que fez a Aline da nossa produção chegar bem até aqui, independente da religião de cada um e tal. Mas se você olhar o princípio cristão, o ensinamento do Cristo, você vai encontrar ponto comum. É a mesma coisa. Porque eu, dentro da igreja católica, você é católico, tá, mas olha, bicho, eu respeito meus compromissos, eu honro meus compromissos, eu respeito as pessoas, eu cumpro o meu dever, eu respeito minha esposa. Você é católica, eu vou falar, olha, já cometi muita falha na minha vida, eu sou uma pessoa que busca sempre me integrar, eu sempre me evoluir, eu sempre busco uma renovação, eu sempre busco caminhar para o lado da luz. A doutora fala, olha, eu tive as minhas dificuldades, mas eu quis trabalhar, venci com o meu suor, cada dia eu me reciclo para oferecer o melhor para o meu cliente. Vai lá que você vai achar todos esses princípios do ensinamento cristão. É verdade. É isso que é o mais importante, cara. Gente, Não quero tem agradecer jeito. vocês. Mais um bate-papo. Vamos falar Super depois, vamos tranquilo. continuar, né? Tranquilo, né? É. Quero que você deixe um abraço pro pessoal que sempre tá com você também. Tá bom, gente, obrigada aí. É um prazer novamente estar aqui, né? Junto com. Adorei também te conhecer pessoalmente, né? E assim, dizer que a Clínica Poliana Faria está esperando por vocês lá e receber e conhecer todos os tratamentos. E lembrando que lá nós temos muito ao pensamento de tratamento avançado, mais humanizado. Exatamente. Meu Obrigado. Eu vou dizer uma coisa aqui, a Poliana me inspirou uma coisa pra gente fazer um quadro no nosso programa. Pessoas que inspiram. Aí a gente pode trazer pessoas iguais a ela, que tem uma história para contar de sucesso. Porque não é simples assim, né? Não. Só você sabe o que você fez e faz para manter tudo isso aí. Eu agradeço imensamente. Eu queria fazer um agradecimento especial. Eu estive no último dia 17 de junho, 16 eu estive em Pameri, um maravilhoso show, mas dia 17 eu estive em Campo Grande e olha, eu quero mandar um beijo para aquela galera, muito obrigado por todo aquele carinho, foi mágico para mim ver todo mundo pedindo as canções do PO Box, canções Faltou que eu você compus cantar de com novo, tanto né? carinho e assim cantando comigo canções que fazia tempo que eu não cantava, então olha, vocês me deram, eu posso ter dado a vocês uma alegria muito grande, mas vocês me deram o triplo disso com esse carinho. Muito obrigado, é um prazer sempre estar com você. Mais uma vez, prazer com você também. Beijo no coração. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente volta no próximo podcast, porque o que rola por aí, beijo pra vocês, rola aqui também. É isso aí. Out on the edges is always where I'm proud to be.